Esse vídeo vai ser uma opinião e não um fato. Então eu espero que vocês entendam isso. Bom, o vídeo hoje vai ser um pouco diferente e eu tô bem ansioso pra fazer ele. Até porque eu vou falar de um jogo que mudou minha vida e se não fosse ele eu nem sei se eu estaria aqui hoje. Mas eu não vou enrolar muito e a gente vai voltar pro ano de 2004. O ano que o jogo lançou e que eu era só um pirralho que nem conhecia Silent Hill. Eu jogava Crash, Resident Evil, Mortal Kombat e tudo mais. Mas um ano depois, no Natal de 2005, foi quando as coisas mudaram, porque eu ganhei um Xbox. Acho que vocês não podem não conhecer, mas é aquela caixona preta, né? O 360, é o Xbox mais antigo. E vinha alguns jogos, tinha o jogo do Hulk, que era muito foda, o jogo do Crash, aquele de carro. Tinha até Mortal Kombat, mas um jogo me chamou mais atenção. Era uma porta meio borrada, com vários cadeados e... aquilo me deixou curioso e bem assustado. Bom, é a capa do Silent Hill 4, se vocês não sabem. Demorou uns dias para eu ter coragem de colocar o CD no Xbox para poder jogar e testar o jogo. Eu jogava bastante Resident Evil, mas era pra mim diferente, um jogo de matar zumbi e de empresas desenvolvendo remédios e vírus e uma porta toda borrada, toda torta e eu não entendendo nada. Então, eu iniciei o jogo e começou a tocar aquela música do menu toda esquisita e desafinada. Eu desliguei o Xbox e corri para abraçar minha avó. Bom, pela primeira vez eu tive medo de jogar um jogo. E 15 anos depois eu tô aqui agora. Esse jogo virou o meu favorito da franquia e o meu jogo favorito. Bom, até aí tudo bem, eu só tô contando um pouco da história de como eu conheci o jogo. Mas por que eu vou defender ele? Não, ele não fez nenhuma merda no Twitter pra ser exposto e eu defender ele aqui. Mas as pessoas da época e até hoje não gostam muito desse jogo. E eu tô aqui pra defender ele e explicar por que sim, Silent Hill 4 é um bom jogo. Parte 1. O hate desnecessário. Depois de anos jogando e amando esse jogo, eu nunca entendi porque as pessoas odiavam tanto ele. Já que eu era novo, eu ficava bem puto porque falavam mal do meu joguinho favorito e eu começava a brigar pela internet. Hoje em dia eu consigo entender os pontos de por que elas não gostam do jogo e eu consigo entender o porquê elas não gostam, mas eu não concordo. As pessoas falam que o jogo é chato, entediante, a história eles acham muito jogada e chata ou a gameplay uma merda, e até o protagonista é odiado pelos jogadores. E tá, eu consigo entender deles não gostarem, mas pra mim isso só deixa o jogo melhor ainda. As pessoas se prendem a Silent Hill 2 e sempre pensam que a história precisa ser sempre daquele jeito, do mesmo método de explorar o personagem, algo que fica explícito. E é interessante sim, mas Silent Hill 4 também explora o seu protagonista, mas de um jeito não tão na cara. Parte 2. Henry, o pior protagonista. Henry é um cara bizarro, e a gente não sabe muito sobre ele e nem sobre o passado dele. Em outros Silent Hills, o 1, o 2 e o 3, o jogo começa e a gente já sabe quem a gente é e qual é o nosso objetivo. Por exemplo, em Silent Hill 1, a gente vê o Harry e a sua filha Shiro viajando nas férias. Em Silent Hill 2, James está procurando a esposa dele no lugar especial dos dois. Em Silent Hill 3, a gente começa dentro do pesadelo da Heather. Mas em Silent Hill 4, o jogo começa com uma narração. Uma narração. A gente não vê o rosto e nem ouve a voz do Henry no começo. É apresentado um texto contando um pouco sobre a vida de Henry. Não parece ser nada demais, mas na verdade é uma forma de afastar o protagonista dos jogadores. Em Silent Hill 1, 2 e 3 a gente cria empatia e laços pelos personagens e suas motivações. Mas em Silent Hill 4 a gente nem sabe com quem a gente está jogando direito. E isso afasta a gente do personagem. O passado do Henry é um mistério, mas algumas frases dão a entender que não foi uma época muito boa para ele. Maus tratos, abuso doméstico, quem sabe? Henry é isolado, tanto que ele mora 2 anos no apartamento e não conhece quase ninguém. E também ninguém, tirando a vizinha dele, a Eileen, sentiu falta do Henry no período em que ele ficou trancado dentro da casa dele. Então deu pra perceber que Henry é um cara isolado que tenta esquecer do seu passado, talvez? E será que é por causa disso que ele foi escolhido pra observar tudo no ritual maluco do Walter Sullivan?
Até o apartamento do Henry tem traços de alguém isolado, desajeitado e com depressão. Um lugar sem cor, sem luz, e deixa você bem desconfortável, além de ser bem fechado e tem um sentimento de claustrofobia. Se a gente comparar com outros apartamentos ali no prédio do Henry, a gente vê uma diferença, porque eles parecem com mais vida e mais coloridos. Mesmo a paleta de cores sendo bem morta, dá pra notar isso no jogo. Henry tem muita dificuldade de se comunicar com as pessoas. Isso é comum quando alguém se isola em seu próprio mundo. Tem vários pontos que eu podia falar sobre o Henry aqui, mas eu acho que isso já deu pra entender que ele é um personagem bem mais profundo que muitos acham. E se eu fosse ficar falando aqui de tudo que o Henry pode significar, a gente ia passar um vídeo inteiro falando sobre isso. E não é por isso que eu tô aqui. Parte 3. Silent Hill que não se passa em Silent Hill. Essa é a parte mais chata e que as pessoas adoram falar. Indo direto ao ponto, eu não ligo que o jogo não se passa em Silent Hill. Tanto que, mesmo se passando em outro lugar, a gente tem ligações com os personagens e jogos anteriores. Eu acho bem interessante o jogo não se passar na cidade. E temos as referências e ligações indiretas a ela, como a referência de Alessa de Silent Hill 1, referência de Silent Hill 2, inclusive o síndico do próprio prédio é pai do James, o protagonista do segundo jogo, e aquele famoso easter egg de colocar a mão na privada, que eu acho muito engraçado, que tem no Silent Hill 2 e 3. Oh, forget it. This is way too gross. Who would even think of doing something so disgusting? A motivação da história de Silent Hill 4 é totalmente ligada ao culto da cidade e a Silent Hill mesmo. Não tem muito o que dizer aqui, porque pra mim não é problemático o jogo não se passar na cidade. Ele carrega a essência e tem os lugares assustadores e vazios que tinham nos outros jogos. Além de tudo, Silent Hill era pra ser uma antologia. Se você não sabe o que é uma antologia, são várias histórias que não têm uma ligação direta entre si, mas sim referências e ligações indiretas que meio que colam elas. Mas, tirando o fato dessas pequenas interferenciazinhas, é uma história que um não tem ligação com o outro. E realmente a franquia Silent Hill era pra ser assim, só que Silent Hill 3 quebrou isso, porque virou uma sequência de Silent Hill 1. E eu não gosto muito disso, mas não é, a gente não tá aqui pra falar sobre Silent Hill 3 e sim Silent Hill 4. Parte 4. A gameplay entediante. Esse ponto vai ser um pouco mais delicado da gente comentar, mas muitas pessoas odeiam a gameplay de Silent Hill 4. Acham ela maçante por passar pelos mesmos lugares 2 vezes, e o que muda são só os puzzles, né? E as criaturas de vez em quando. O jogo em si não tem dificuldade para puzzle, só de combate, e aqui eu concordo com as críticas. Poderia ter uma dificuldade maior nos puzzles pra gente quebrar a cabeça para descobrir. Mas fala aí que eu sei que se você jogou já ficou perdido na primeira vez que passou pela floresta, ou não conseguiu resolver o puzzle das válvulas da prisão tão rápido assim. Ainda mais eu que era meio burro quando criança e com falta de inglês, nem sabia o que tava fazendo. Mas cara, os puzzles do Silent Hill 4 são incríveis. Eu sei que tem alguns que são meio capenga, mas a maior parte é divertida de se fazer e dá uma grande satisfação. Outro ponto de se citar é o combate. Sim, eu sei, o combate em Silent Hill sempre foi horrível, porém os fãs dizem que nos primeiros 3 jogos era possível evitar a maior parte de inimigos no game, e em Silent Hill 4 não é bem assim. E eu vou refutar essas pessoas. Em Silent Hill 4 é sim possível evitar uma boa parte do combate. Eu sei que tem algumas exceções, como aquele gordão da prisão, aquelas cabeçona flutuante lá naquele boss bizonho lá. Mas na maior parte você pode evitar os combates e só correr que nem um medroso. E fica bem claro na speedrun que eu fiz alguns meses atrás. Você não viu? Tá lá, pode ver. E eu acho fantástico você fazer um sistema horrível de combate e obrigar o jogador a usar esse sistema. Dá um ar de terror no jogo, te obriga a pensar até na hora de bater nos bichos, tá ligado? Sobre o jogo se passar... Sobre o jogo... ir nos mesmos lugares 2 vezes, pode sim ser uma reutilização de cenário e preguiça do pessoal, mas eu acho de um jeito diferente.
eu imagino sendo uma tortura feita por Walter, sabe? O Henry já é um cara que é bem perturbado, não tem um psicológico muito bom, e ele falhou em salvar várias pessoas na primeira vez que passou pelos lugares. Imagina você que tentou salvar alguém, viu a pessoa morrendo, e depois você tem que voltar pra lá e ver a pessoa virando um monstro horrível. Então eu acho que reutilizar os cenários na verdade é uma forma de tortura, meio que um loop infinito. E eu acho interessante porque explora e mostra como o Henry se sente pequeno e inútil perante a tudo aquilo que tá acontecendo, tá ligado? E eu acho que isso é bem da hora. Parte 5. Criaturas. Eu já vi bastante gente reclamar dos monstros do Silent Hill 4. Nele a gente tem uns insetos irritantes, cães bizonhos e uns bichos de duas cabeças. Mas os principais inimigos são os fantasmas. Eles têm muita relevância no jogo, na história também. E eles são imortais, cara. Sim, eles são imortais. E só uma lâmina sagrada que pode matar eles, entre aspas. Porque se você tirar a lâmina, eles vão levantar de novo. Eu acho muito foda que as criaturas são baseadas na mente do vilão, mas a gente pode basear elas na mente do próprio Henry. Afinal, a gente não conhece o passado nem os medos dele. Talvez os traumas de Henry tenham alimentado o mundo de Walter de alguma forma, e eles se refletiram nesses monstros bizarros. Mas claro, isso é só uma teoria minha. Bom, eu vou resumir aqui falando que eu gosto bastante das criaturas e se você for ver o significado delas é bem interessante. Não tenho muito pra falar. Parte 6. A gameplay em primeira pessoa. Esse é o ponto mais besta que eu já vi. O pessoal reclamou da visão sem primeira pessoa, mas eu acho que isso combina com o jogo perfeitamente. É um ar desconfortável e deixa claustrofóbico até, porque você está preso em um lugar pequeno em primeira pessoa e você fica em choque. Eu acho que a Team Silent quis passar essa atmosfera com o apartamento mesmo sendo estranho e bizarro. É o ponto seguro do Henry e recupera sua energia, pelo menos até a metade do jogo, né? Onde chega um ponto que a energia não recupera mais quando você chega no seu apartamento. Ele é corrompido pelas assombrações. E fantasmas começam a aparecer e invadir o seu quarto, como as janelas, a poltrona, a pia pode sair sangue e até um garotinho aparecendo no guarda-roupa do Henry. E sai um fantasma da parede, isso é muito bizarro. E você como jogador pode evitar e proteger o apartamento usando as velas sagradas e os medalhões santos que você encontra pelo jogo. Eles evitam que você leve dano da presença dos fantasmas e espantam os mesmos, o que acaba alterando o final do jogo e eu acho isso incrível. Muita gente não leva em conta isso e simplesmente ignora, mas é uma mecânica muito legal de exorcizar o próprio apartamento. Conclusão. Silent Hill 4 é um jogo sobre depressão e apatia. Isso fica perceptível tanto nos personagens quanto no design dos mundos e do próprio apartamento. Talvez o Henry seja o último sacrifício por ser tão parecido com Walter. Talvez crianças abandonadas que sofreram maus tratos e se tornaram reclusas. Henry é o reflexo das pessoas com depressão e diversas síndromes e fobias sociais. O legal disso tudo é que mesmo o Henry sendo um cara recluso e solitário, ele acabou salvando o dia matando o Walter Sullivan e impedindo o ritual dele. Que possa uma mensagem bem bonita até. Que não importa o quão recluso socialmente você possa ser, mas se a gente tiver uma chance ou uma oportunidade para mostrar que podemos fazer algo de bom para ajudar alguém, a gente pode salvar o dia dessa pessoa. Então eu acho que é isso. Eu não sei como vai ficar esse vídeo, até porque eu nunca fiz um vídeo num formato assim. E eu tô meio ansioso e um pouco nervoso, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Podem falar outros temas ou alguma outra coisa para eu fazer aí no canal. E comentem aí, se vocês quiserem, claro. Se quiserem compartilhar o vídeo também com alguém que gosta de Silent Hill, é isso. Eu vou ficar agradecido. Obrigado por assistir e falou!